Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular a aula de número 466 com o tema Resolvendo expressões com frações. Lembrando que uma expressão numérica é uma sequência de operações matemáticas não realizadas e existe uma regra para sua resolução. Quanto às operações, nós devemos sempre resolver da esquerda para a direita, primeiramente as potenciações e as radiciações, na ordem que aparece. Depois, multiplicações e divisões e, por fim, as adições e as subtrações. E com relação aos sinais associativos, que é o parênteses, o colchete e a chave, primeiro o que está dentro do parênteses, depois colchete e, por fim, o que fica dentro da chave. Mas nada melhor do que fazer atividades para que a gente possa explicar de uma maneira mais tranquila. Então, vamos fazer aqui a nossa primeira atividade de hoje, referente expressões com frações. Então, nós temos 2/3 multiplicado por 2/5, depois mais 1/3, depois menos 1/5, e, por fim, multiplicado por 5/4. Bom, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as multiplicações. Então, eu vou efetuar esta multiplicação e, ao mesmo tempo, nada impede de eu resolver esta multiplicação, porque elas estão aí separadas. Bom, agora eu vou multiplicar as frações. Sabemos que para multiplicar frações é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, eu vou multiplicar 2 vezes 2 e 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Mais 1/3. E depois vou multiplicar 1 vezes 5 e 5 vezes 4, lembrando que nós estamos multiplicando um número negativo por um número positivo. Então, teremos como resultado aqui 1 vezes 5, 5, e 5 vezes 4, 20. Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho apenas adição e subtração. E resolvo da esquerda para a direita, mas lembrando que quando eu estou adicionando e subtraindo frações, obrigatoriamente os denominadores precisam ser iguais. Então, nós temos aí o 15 como denominador, o 13 e o 20. Obviamente, é claro, são diferentes. Então, nós precisamos encontrar quem é o menor múltiplo comum de 15, do 3 e do 20. Olha sempre, quando são valores pequenos, tá? Quando são valores pequenos, olha para o maior dos denominadores, o 20. O 20 não é múltiplo nem de 13 nem de 5. Vamos para o próximo múltiplo de 20, que é o 40. O 40 não é nem do 3 e também não é do 15. Vamos para o próximo múltiplo de 20 depois do 40, que é o 60. O 60 é múltiplo de 15? É. O 60 é múltiplo de 3? É. Então, ele vai ser o nosso novo denominador. Então, eu tenho um novo denominador. Vou criar a mesma situação que a anterior, só que agora nós vamos transformar cada uma das frações do problema anterior agora com denominador 60. O que nós fazemos pelo método prático? Dividimos pelo de baixo da fração anterior e multiplicamos pelo de cima. É assim que a gente fala, não é? Divido pelo de baixo. Opa, perdão, aqui eu errei. Aqui não é dividido por 15. Aqui vai ser dividido por 3, perdão. Então, agora, deixa eu pegar aqui de novo a nossa canetinha. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, estou falando em relação à fração anterior, multiplico pelo de cima. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 4, 16. Então, 16 60avos equivalente a 4 quinzeavos, ou seja, representa a mesma parte do todo. 60 dividido por 3, 20, vezes 1, 20, 20 60avos, e 60 dividido por 23, 3 vezes 5, 15. E agora eu posso trabalhar, porque os denominadores são iguais. E você pode até também representar desta maneira, olha, nada impede. 16 mais 20 menos o 15. Vou agora juntar 20 com
o 16, eu tenho 36 menos 15 sobre 60. E 36 menos 15, eu terei 21/60. E podemos, neste caso, simplificar, deixar o resultado através de uma fração irredutível, aquela que não é mais possível simplificar. O 21 e o 60, ambos são múltiplos de 3, então eu vou dividir por 3. E eu preciso dividir tanto o numerador quanto o denominador. 21 dividido por 3, 7. 60 dividido por 3, 20. Então eu tenho como resultado 7/20. Perfeito? Então, isto é uma expressão que envolve frações. Fizemos primeiro as multiplicações e depois resolvemos a adição e a subtração. Vamos fazer agora mais uma atividade. Temos agora... Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Me perdoem. Vamos fazer agora mais uma atividade. Eu tenho agora meio menos 1/3. Tudo isso está elevado ao quadrado menos meio. Então, eu preciso resolver dentro do parênteses. E eu tenho 2 e o 3. E o MMC de 2 e 3 é o 6. Então, 6 menos... Aqui eu coloco 6, lembrando que tudo isso está elevado ao quadrado. E como falamos anteriormente, dividimos pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3, fica 3/6. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2, fica 2/6. Menos meio. Agora, como os denominadores são iguais, eu mantenho o denominador e opero apenas com os numeradores. 3 menos 2, 1. 1/6 elevado ao quadrado menos meio. Agora, eu tenho que resolver primeiro a potenciação. E 1/6 ao quadrado é 1/6 vezes 1/6. E 1/6 vezes 1/6, até vou representar através, vou desenvolver essa potenciação. Então, eu tenho 1/6 vezes 1/6 menos meio. Vou resolver primeiro essa multiplicação. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. Menos meio. Tenho aí de novo uma subtração que envolve frações, os denominadores são diferentes, então eu preciso de novo trabalhar com a ideia de MMC, o menor múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum. E o 36 vai ser o nosso MMC. Divido pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, essa daqui obviamente fica igual, e 36 dividido por 2, 18, vezes 1, 18. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho 1 menos o 18. E 1 menos 18 vai dar 17 negativo. Então, qual vai ser o nosso resultado? 17/36 negativo, certo? Vamos fazer agora mais uma atividade. Nós temos agora 1/7. Estamos resolvendo expressões com frações. 1/7 dividido por 2/3 mais meio dividido por 2/3. Lembrando que agora eu tenho que resolver primeiro as divisões, e quando nós temos divisões de frações, nós vamos transformar essas divisões em multiplicações. De que forma? Dividir é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, mais dividir novamente é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Como agora tenho multiplicações, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, aqui eu tenho 1 vezes 3 e 7 vezes 2, que vai dar 3/14. Mais 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Agora, o que temos? Temos aí uma adição de frações cujos denominadores são diferentes. Não posso somar do jeito que está aí. Não posso somar 3 mais 3, 6 e 14 mais 4, 18. Eu tenho que transformar as frações dadas
em frações equivalentes a cada uma delas e que o denominador seja igual. Olho para o maior dos denominadores, o 14. O 14 não é múltiplo de 4. Quem é o próximo múltiplo de 14? O 28. O 28 também é múltiplo de 4. Então, ele será o nosso novo denominador, o MMC. Posso trabalhar com um múltiplo comum qualquer? Pode, nada impede. Só que depois, no final, você vai ter que, provavelmente, simplificar novamente. Bom, agora qual o procedimento para que nós possamos encontrar os novos numeradores? Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Dividimos para cada uma das frações, é claro. Dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. 28 dividido por 14, 2, vezes 3, 6. 28 dividido por 4, 7, vezes 3, 21. Como os denominadores são iguais, vou manter o denominador e vamos somar apenas os numeradores. E 21 mais 6, 27. Então, desta forma, encontramos o resultado, que nós podemos chamá-lo de valor numérico, o resultado da expressão numérica dada. Então, 1/7 dividido por 2/3 mais meio dividido por 2/3 é igual a 27/28. Nada melhor do que fazer atividades, né? Matemática é prática, prática, prática e mais prática. Não tem outro caminho a não ser praticando. E essas atividades que estão através de vídeos, sempre convém que você está assistindo uma aula de vídeo em qualquer um dos canais aí que você assista, ou página, dá um pause, tenta resolver e depois você verifique como é que está, se a resolução está correta ou não. E às vezes, né, a gente também erra, né? Como eu não edito nenhum vídeo, às vezes depois eu assisto e percebo que pensei uma coisa e falei outra, né? Então, nós temos aqui agora mais uma expressão. Aqui está a nossa expressão. Bom, o que eu tenho que fazer primeiro nesta expressão? A multiplicação. Sempre primeiro, no caso aí específico, a multiplicação. Então, os outros termos dessa minha expressão, eu copio eles novamente. Olha, 2/5 menos 5/2. Isso não muda. Agora, eu vou multiplicar esta fração. Posso aplicar aí o método do cancelamento, ou seja, aquele método que me permite simplificar antes de efetuar a multiplicação? Claro que pode. Nada impede, até melhor. Então, nós vamos fazer a simplificação. Eu vou pegar este 2 que aqui está e vou simplificar com este 2. Vai dar 1 e 1. E aí eu multiplico. 1 vezes 1 e 1 vezes 5. O que eu terei? Como este número aqui é negativo, então vai ficar o quê? 1/5 negativo, certo? Ficou 1/5 negativo. Agora, eu vou somar as 3 frações que aí estão. Então, vou copiar os... não posso esquecer dos sinais, né? Não posso esquecer dos sinais. É a mesma estrutura. Mesma estrutura. Quem é o MMC de 5 e de 2? O 10. Então, o 10 será o nosso novo denominador. E pelo método prático, dividimos pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. 10 dividido por 5, 2, vezes 2, 4. 10 dividido por 2, 5, vezes 5, 25. E 10 dividido por 5, 2, vezes 1, 2. E agora, como o denominador é o 10, eu posso representar desta forma. E copio os numeradores. Depois eu efetuo o cálculo. Olha, eu tenho estou operando agora com os numeradores. E como os 3 valores que aí estão são negativos, então eu posso somá-los. 25 mais 4, 29, com 2, 31. Então, 31 negativo, né? Então, a resposta dessa nossa expressão é 31 décimos negativo. Vamos agora fazer mais uma expressão. Eu tenho 1/3 dividido por 1/9 menos 3/4 multiplicado por 2/3. Eu tenho que resolver primeiro, de acordo com as regras das expressões,
Aqui no caso nós temos uma divisão e aqui nós temos uma multiplicação. Resolvo da esquerda para a direita. Bom, primeiro eu vou fazer a transformação. Sei que dividir frações é transformá-la em uma multiplicação, mantendo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Virou um número inteiro, mas por uma questão didática, eu vou deixar o 1 aqui como denominador. E esta daqui, eu vou aplicar, não se esqueça, o método do cancelamento. Vou dividir esse 3 por 3, dá 1. Vou dividir esse 3 por 3, dá 1. Você escolhe um numerador e simplifica com um denominador. Você não pode escolher um numerador e simplificar ao mesmo tempo com dois denominadores. Agora eu pego este 2 e divido por 2 e vou pegar este 4 e também dividi-lo por 2. E o que restou? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. O método cancelamento é simplificar antes de fazer o cálculo. Claro, se você não quiser efetuar desta forma, você procede multiplicando como eles estão ali. Bom, agora eu vou continuar aqui. 1 vezes 9 e 3 vezes 1. De novo, eu vou aplicar o método cancelamento. Olha, esse 3 vou dividir por 3 dá 1. Este 9 vou dividir por 3 dá 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Menos quanto? Menos meio. Bom, agora o que temos aqui? Temos uma subtração. E eu não posso subtrair desde que os denominadores sejam iguais. Então, o MMC de 1 e de 2 é o próprio 2. E dividimos pelo método prático, pelo de baixo, pelo de cima. 2 dividido por 1, 2, vezes 3, 6. E 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1. E agora, como os denominadores são iguais, vamos manter o denominador e operar apenas com os numeradores. 6 menos 1, 5. Então, a resposta obtida aqui nessa expressão numérica deu 5 meios. Perfeito? Então, esta é a nossa aula de número 466. Chegamos aqui ao fim, resolvendo expressões com frações. É um conteúdo de 8º ano, mas nada impede também de ser aplicado no 7º ano, porque no 7º o aluno já se deparou com números negativos, números positivos, já aprendeu a ideia que dividir frações é multiplicar a primeira com o inverso da segunda, certo? Deixe aí o seu comentário, se gostou, se não gostou, né? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, né? Porque neste momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão precisando, aqui nós não estamos querendo dar aula para ninguém, né? Aqui é apenas um reforço, é uma maneira que a gente encontrou também de colaborar com essa situação difícil que todos nós estamos passando neste momento. Um grande abraço e até uma próxima aula aqui do Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. Um abraço.